Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 30 de junho, nós vamos meditar de Salmos do capítulo 103 ao capítulo 105. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar do Salmo 103, que é uma expressão de alguém apaixonado por Deus, é uma declaração de uma paixão por Deus. E vai nos falar de um Deus que não parou de trabalhar por aqueles que nele espera, nele confia. É um salmo lindíssimo, né? E ele começa dizendo assim: todo o meu ser louve ao Senhor. Louvarei o seu santo nome de todo o coração. Em outras versões está assim: bendiga a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Todo o meu ser louve ao Senhor e que eu jamais se esqueça dos seus benefícios. Nessa versão, ele fala que eu não me esqueça de todas as suas bênçãos. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. E ele fala: ele me resgata da morte e o seu amor me coroa de misericórdia. Ele enche minha vida de coisas boas. Minha juventude é renovada como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Revelou seus planos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, lento de irar-se e cheio de amor. Não nos acusará no tempo e nem permanecerá irado para sempre. Não nos castiga por nossos pecados, nem nos trata como merecemos, pois o seu amor por aqueles que o temem é imenso e é a distância entre os céus e a terra. De nós, ele afastou os nossos pecados, tanto como do Oriente até o Ocidente. O Senhor é como um pai para os seus filhos, bondoso, compassivo para com aqueles que o temem. Pois ele sabe que somos fracos. Lembra que não passamos de pó. Nossos dias na terra são como capim, como flores do campo desabrochamos. O vento sopra, porém, desaparecemos como nunca tivesse existido. Mas o amor do Senhor por aqueles que o temem dura de eternidade a eternidade. Sua justiça se estende até os filhos, dos que guardam a sua aliança e daqueles que obedecem aos seus mandamentos. O Senhor fez dos céus o seu trono e de onde reina sobre todas as coisas. Louve ao Senhor todos os anjos, os poderosos executem os seus planos e os que cumprem cada uma das suas ordens. Sim, louve ao Senhor o exército de anjos que servem e fazem a sua vontade. Louve ao Senhor tudo o que ele criou, todas as coisas em todo o seu reino. Todo o meu ser louve ao Senhor. E aí nós vamos para o 104, que é uma continuação disso. Ele diz assim: todo o meu ser louve ao Senhor. O Senhor, meu Deus, como és grandioso, estás vestido de glória e majestade, envolto no manto de luz. Estende a cortina, a estrela dos céus e põe vigas à tua casa nas nuvens de chuva. Fazem das nuvens o teu carro de combate e cavalgas nas asas do vento. O vento são os teus mensageiros e as chamas de fogo os teus servos. Firmastes o mundo sobre os seus alicerces para que jamais seja abalado. Vestis a terra e as correntes de água que cobriu os montes, pois a tua ordem as águas fugiram, ao som de um trovão saíram correndo, montes se ergueram e vales afundaram, ao nível
que tu decretaste. Estabelecestes o limite para as águas, para que nunca mais cobrisse a terra. Lembrou aqui do que ele falou a respeito do dilúvio? Pois bem, fazes a fonte derramar água nos vales, e os riachos correm entre os montes. Todos os animais bebem dessa água, os jumentos selvagens matam a sua sede. As aves fazem ninho junto ao riacho e cantam entre os ramos das árvores. Da sua habitação celeste esvazia chuva sobre os montes e enche a terra com o fruto do teu trabalho. Então aqui, olha que sintonia nós temos aqui na natureza, no meio ambiente. Fazes o pasto crescer para os animais, as plantas para as pessoas cultivarem. Permites que da terra colha o alimento, vinho para alegrar o coração, azeite para fazer brilhar a pele e pão para dar força. As árvores do Senhor são bem cuidadas, os cedros do Líbano que ele plantou. Nela as aves fazem o seu ninho, no cipreste as cegonhas têm o seu lar. No alto dos montes vivem as cabras selvagens. As rochas esconde os coelhos silvestres. Fizestes a lua para marcar as estações, e o sol sabe a hora de se pôr. Envias as escuridões e se faz noite, quando vagueiam os animais do bosque. Os leões jovens rugem pela sua presa. Saem à procura de alimento que Deus lhe provê. Ao amanhecer, eles se recolhem. Voltam para a toca para descansar. Então as pessoas saem para serviço, onde trabalham até o entardecer. Olha que sintonia entre o reino animal e o reino humano, né? Olha que lindo. Então as pessoas saem para o trabalho e os leões vão para a toca. O Senhor, que variedade de coisa tu criastes, fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de todas as criaturas. Ali está o oceano vasto, imenso, cheio de seres de todo tipo, grandes e pequenos. Por eles passa um navio e Leviatã que criastes para brincar no mar. Todos dependemos de ti, para que lhe proves os alimentos que necessitam. Quando tu lhes dás, eles recolhem, abres a mão para alimentá-lo e eles ficam satisfeitos. Se tu afasta deles, porém, enche-o de medo. Quando lhe retira o fôlego, morrem e voltam a pó. Quando sopras o teu fôlego, novos seres são gerados e renovas a face da terra. Que glória do Senhor, que ela permaneça para sempre. Basta um olhar e a terra estremece, como um simples toque faz fumegar os montes. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Louvarei o meu Deus até o meu último suspiro. Aqui é uma decisão que nós podemos ter na nossa vida. Qual é esta decisão? Cantar ao Senhor enquanto vivermos e louvar a Deus até o último suspiro. Quando você decide por isso, você declara que o seu Deus está acima das circunstâncias que podem vir. Todos os meus pensamentos lhe sejam agradáveis. No Senhor me alegrarei e desapareçam a terra todos os pecadores. Deixem de existir para sempre os perversos. Todo o meu ser louve ao Senhor. Louvado seja o Senhor. E o 105 nos convida a dar graça. Depois de toda essa lindeza, né, esse panorama da criação, ele continua no 105 com esse convite, né, a gratidão. Deem graças ao Senhor e proclamem o seu nome. Anuncie os povos o que ele tem feito.
Cantem a ele sim, cantem louvores a ele, falem todas as suas maravilhas, exultem em o seu santo monte, lembre-se das maravilhas que ele faz, dos milagres que realizou, dos juízos que pronunciou. Vocês que são filhos do servo Abraão, descendente de Jacó, seus escolhidos, ele é o Senhor, o nosso Deus. Vemos a sua justiça em toda a terra. Ele é fiel à sua aliança para sempre e ao compromisso que firmou com 1000 gerações. É uma aliança que fez com Abraão, juramento que fez a Isaque. Ele confirmou a Jacó por decreto e o povo de Israel como aliança sem fim. Darei a vocês a terra de Canaã, como a porção de uma herança. Assim declarou, quando eles eram poucos, um punhado de estrangeiros em Canaã, vagaram por nações, por reinos, e no entanto não permitiu que ninguém os oprimisse, e em seu favor repreendeu reis. Não toquem em meus escolhidos e não faça mal aos meus profetas. Mandou vir fome sobre a terra de Canaã e cortou a provisão de alimento. Então enviou o homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo, feriram os seus pés com correntes e com ferro prenderam o seu pescoço. Olha só o que este salmista declara, as aflições que José passou, né? E olha que interessante, quanto ensino nos traz. Muitas vezes olhamos somente para aquele momento difícil, para aquele momento de sofrimento, mas Deus nos convida a olhar além e ver o cuidado dele, que não é do hoje, é do amanhã, é para sempre. José nos prova isso. Ele ainda fala, o Senhor pôs José à prova até chegar a hora de cumprir a sua palavra. O faraó mandou chamar José, o libertou, governante de nações, lhe abriu a porta da prisão. José foi encarregado do palácio real e se tornou o administrador de todos os bens. Tinha toda a liberdade de instruir os assistentes de Faraó e de ensinar os conselheiros da corte. Então Israel chegou ao Egito. Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã. O Senhor multiplicou o seu povo até que se tornasse mais numeroso que os seus opressores. Voltou os egípcios contra o seu povo. Lhe tramaram contra os servos do Senhor. Mas o Senhor enviou Moisés. Olha que retrospectiva nós temos aqui no Salmo 105. O Senhor cobriu o Egito de trevas. Ele fala das pragas aqui, né? Transformou águas em sangue, as rãs, por ordem chame de gafanhoto, incontáveis gafanhoto, matou o filho mais velho de todos os lares egípcios. E aí, ninguém da tribo de Israel sequer tropeçou. O Senhor estendeu sobre o povo uma cobertura de nuvem, lhe deu fogo para iluminar a escuridão. E quando pediram carne, enviou codorna, saciou sua fome com pão do céu, o maná. E ele fala aqui, partiu uma rocha, jorrou água, correu mais o rio pelo deserto, pois ele se lembrou da santa promessa que havia feito ao seu servo Abraão. Tirou seu povo do Egito com alegria, seus escolhidos com celebração, deu ao seu povo as terras e as nações, e eles escolheram o que os outros haviam plantado. Tudo isso aconteceu para que guardassem os seus decretos e obedecessem às suas leis. Louvado seja o Senhor. É assim que ele finaliza o capítulo 105. E amanhã nós vamos continuar com essa série de louvor. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida e como é bom louvar a Ti. E essa decisão nós tomamos
louvar ao teu nome, engrandecer ao Senhor e reconhecer a tua soberania, a tua grandeza, independente das circunstâncias. Colocamos diante de ti tudo o que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. E Deus te abençoe.